Taxa Selic mantida em 15% ao ano, não vamos cortar dessa vez os juros e aí a gente permanece com um dos maiores juros reais do planeta. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal que está falando Pedro Guedes, sou analista sênior. E hoje vamos falar da decisão do Copom em manter a taxa de juros em 15%. Por que ele fez isso? O que é que você deve tomar de decisão como investidor diante dessa situação, beleza? Então, pagando aqui para olhar um pouquinho nas opções de Copom, a gente para ver que na reunião do dia 5/11, ou seja, na reunião de hoje, né, do Copom, a taxa esperada ali era uma manutenção, ou seja, não ia ter aumento nem ia ter queda. Todo mundo esperava manutenção da taxa de juros e isso é algo que o mercado ali já vem precificando tem tempo. Quando a gente para ver a próxima reunião de referência, né, lá para o dia 9, dia 10, a gente ainda vê também que a manutenção é o esperado para a próxima reunião. Então, a gente acredita ali que na próxima reunião de dezembro não vai ter mudança na Selic, vai permanecer os 15%. Puxando essa matéria aqui do G1, a gente pode ver ó, que o Copom mantém a taxa de juros em 15%, maior nível em quase 20 anos. Tá? O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu nessa quarta-feira manter a taxa de juros em 15% ao ano, uma decisão unânime, graças a Deus, porque faz total sentido. Ainda bem, né, que estão cientes, né, lustros, né, conscientes, tem alguém ali pensando dentro, né, do Banco Central de uma forma coerente, justa, sensata, e que basicamente ali precisa manter os juros nesse patamar enquanto a inflação não está controlada. Tá? Se a gente para entrar no próprio site do Banco Central do Brasil, a gente vê aqui que a inflação está 5,13, acima da nossa meta, a meta é 3%, tá? Com uma margem ali de tolerância de 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Então, a gente vê ali que essa nossa margem ela pode chegar de 3 até 4,5%, né? Com meio de tolerância, sim. E a gente tá ali em basicamente, ó, 5,13, então a gente ainda está acima, tá, da banda de cima, da banda superior de tolerância. Então a gente precisa ali que a inflação caia para dentro da meta para que, né, a gente comece a reduzir a taxa de juros. Voltando na matéria, o ambiente externo ainda se mantém certo em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, com reflexo nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes e ambiente marcado com atenção geopolítica, diz nota do Banco Central após decisão do Copom. Tá? Vamos ver se é uma coisa mais interessante, né, nessa matéria. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender que o Banco Central reduzisse os juros. Esse aqui não está com plena consciência do que está falando, provavelmente. Eu não entendo de economia, porque, cara, e se você vai reduzir juros é porque você entende que a inflação está num patamar controlado, num patamar adequado, num patamar dentro da meta, para ser um pouco mais específico. E não é o caso atualmente, pô. A nossa inflação está acima da meta. Então não tem para que a gente reduzir a Selic nesse momento, se a Selic é o veículo que faz a inflação, basicamente, né, com algumas aspas, reduzir. Então, taxa de juros mais alta desestimula o consumo, desestimula que as pessoas gastem, tomem crédito, porque o juro está alto, e, consequentemente, reduzindo o consumo, reduzindo ali uma movimentação, uma economia mais quente, você traz os preços para baixo, que é basicamente a redução da inflação. Trazendo aqui para vocês, ó, eu queria trazer esse gráfico, eu acho muito importante, é uma comparação da taxa de juros no Brasil, que é essa linha de azul, e a inflação em rosa, tá? Então, esse gráfico fala exatamente isso aqui pra gente. Eu quero que vocês notem é que no momento que a inflação sobe, vamos pegar aqui 2012, tá? A inflação sobe aqui nesse primeiro momento, 2012. O que é que acontece? A Selic sobe. Só que a Selic sobe depois, exatamente porque a Selic toma ali o movimento para poder controlar a inflação. E o que é que acontece? Se a gente para ver aqui, ó, 31 de dezembro de 2015 é quando a gente começa a ter uma redução de fato na inflação do Brasil. A inflação começou a reduzir em 31 de dezembro de 2015. Mas a Selic, ela só começa a cair em agosto de 2016. Outra coisa é o período de alta aqui, ó, 2020, a gente nota um aumento, tá? Um período de alta da inflação em 2020, junho de 2020 para ser mais exato. Notem que a Selic, ela só vai começar a aumentar em fevereiro de 2021, tá? E, consequentemente, a gente teve uma baita redução da inflação em 30 de abril de 2022. E o que é que acontece? É que simplesmente a Selic só começa a cair em 31 de julho de 2023. Outro ponto-chave é que a inflação subiu em 30 de abril de 2024 e a Selic só subiu ali em 31 de agosto de 2024. Foi uma decisão rápida que o Copom teve que tomar para poder controlar a inflação. E a Selic está nesse patamar estável porque aparentemente a inflação está cedendo. E quando ela ceder e voltar a chegar mais perto da meta, aí vai fazer total sentido que o Banco Central reduza juros. Mas no patamar que a gente está acima da meta, não faz sentido reduzir juros. Você vai reduzir juros quando a inflação estiver dentro da meta, num patamar
patamar que a gente quer, e não é o ponto atual, tá? Então, basicamente, não alterou a Selic, já era esperado pelos economistas do mercado financeiro, eu acabei de mostrar para vocês, isso é fato. Não precisa ser economista, nem precisa prever nada, tá? Ninguém aqui é pai de santo, nem manda em nada para estar prevendo nada, tá? Então, o negócio de prever, não. Isso aqui já era esperado pelo mercado, é uma coisa unânime, é o que faz sentido, isso aqui é lógico, tá? Ninguém tá prevendo nada aqui não, tá? Enfim, e o ciclo de corte de juros somente para janeiro de 2026. Um ponto-chave é que se a gente voltar à opção de Copom e colocar aqui a reunião de janeiro, a gente vê que a de janeiro ainda é de manutenção, e a de março, que não tem nem período selecionado ainda, provavelmente é onde eu acredito que seja em março, é onde vai ter ali a questão do corte de juros no Brasil. Pedro, por que você acha? Eu acredito que seja em março, que seria o mais adequado. Só que lembre-se que próximo ano é ano de eleição. E, cara, o governo vai querer se reeleger. O governo vai querer assumir mais 4 anos de poder. E se ele segurar ali a Selic, mesmo que digamos que fosse o correto em março, a inflação já é lá em outubro, talvez fique um período muito curto de tempo para a economia reagir e aquecer a economia, movimentar, melhorar os indicadores, a popularidade do presidente e ele ser reeleito. Tá gostando do vídeo até aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante quando tá produzindo mais conteúdo como esse para que vocês possam tomar melhores decisões de investimentos e, claro, crescer o patrimônio de vocês. Bora continuar. Então, eu acredito que, dito isso, né, esse espaço curto de tempo, eu acho bem provável que é nessa reunião aqui, ó, de janeiro, que a gente tem a redução da taxa Selic. Não porque seja o correto. Ao meu ver, a reunião de janeiro, ainda nos indicadores atuais, ela não se faz necessária em janeiro, mas sim na próxima reunião depois de janeiro, que seria em março. Então, eu vejo que isso aqui é mais uma articulação política no dia de hoje, que eu gravo esse vídeo, o corte em janeiro do que uma articulação necessária. Obviamente que os indicadores até lá vão mudar, a gente tem o mês de novembro inteiro, a gente tem dezembro inteiro, a gente tem janeiro também, e, consequentemente, pode sim fazer sentido que tenha uma redução em janeiro. Mas, no dia de hoje, dia que eu gravo esse vídeo, dia 5 de novembro, não vejo sentido não de reduzir a Selic nesse patamar, tá? Em janeiro, tá? Eu vejo muito mais sentido em março. Esse gráfico aqui eu mostrei para vocês tem pouco tempo, como age um banco central, explicar a relação de inflação com taxa de juros, que eu já havia mostrado para vocês, e é isso. Mas eu quero chegar aqui de parte mais importante, tá? Eu vou até tirar a taxa de inflação daqui e vou deixar somente a taxa Selic aqui nesse patamar. Onde é o ponto mais importante? É que a maioria dos investidores estão errando nesse momento. Estão errando pelo simples fato de que, cara, tem muita gente correndo para renda fixa. E assim, eu não vou dizer que é errado você ter renda fixa. Eu tenho renda fixa em carteira. E tem muitos perfis de investidores que não toleram você ter, basicamente, ali uma renda variável na carteira. Você é aquela pessoa mais conservadora, você é um cara ali que tem um perfil de risco de fato, mas ali avesso ao risco, você não gosta de tomar tanto risco, então você vai partir para opções conservadoras. E Selic na casa de 15%, títulos pagando inflação mais 10%, pré-fixado de 16%, 17%, é tudo que o investidor nesse patamar mais conservador quer. É receber uma rentabilidade com uma baixa volatilidade, com uma baixa variação. Só que o ponto é que provavelmente essa estratégia talvez não te entregue os maiores rendimentos a longo prazo. E historicamente a gente já sabe que isso aqui não te entrega os maiores rendimentos a longo prazo. Investir em bolsa para longo prazo é o que vai te entregar os melhores resultados. Só que, como eu disse, nem todo mundo tem o mesmo horizonte de tempo, nem todo mundo tem o mesmo patamar ali de tolerância a risco. E acaba que pessoas são pessoas, meio redundante essa frase, né? Mas tem pessoas com perfis diferentes e tá tudo bem. Só que, onde eu vejo o grande ponto é que a maioria das pessoas, dos investidores, eles até toleram um risco maior, eles ali conseguem tomar um risco maior, mas eles percebem, nossa, juros a 15% ali, títulos pagando 17, 18, eu vou correr para renda fixa. E correm para renda fixa no momento errado. E na hora de que não é para correr para renda fixa, eles que é para ir para renda variável, eles estão fazendo um movimento inverso, eles estão indo para renda fixa. E quando é para ir para renda variável, eles simplesmente não estão indo para a renda variável. E quando é para sair da renda fixa, eles estão voltando para a renda fixa. Então, note que os investidores pessoas físicas, eles tomam geralmente um movimento inverso. Então, na hora de entrar em renda fixa, o cara está entrando em renda variável. E na hora de sair da renda fixa, o cara está entrando na renda fixa. Parece, assim, simples o que eu estou falando, mas, cara, às vezes parece tão simples que eu digo, cara, os investidores erram no que é simples. Então, qual é o grande ponto-chave aqui? Eu quero trazer esse gráfico aqui que mostra basicamente o fluxo da bolsa acumulado em 2025 por tipo de investidor, tá? Note, tá, que o investidor institucional, ele vem saindo da bolsa, tá? O investidor estrangeiro tem aumentado o fluxo na bolsa.
e o investidor pessoa física também, certo? Só que um grande ponto é que muitos investidores têm feito resgates. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui tem um gráfico da Ambima, que é quem divulga o relatório de fundos. Fundos de investimentos registram captação líquida de 20 bilhões em setembro. O ponto-chave que eu quero trazer aqui para vocês é isso aqui. Na renda fixa, a maior captação foi de crédito livre, com 28 bilhões, maior volume captado, certo? Em seguida veio os fundos de duração baixa soberano, beleza? E aí as maiores perdas ali foi duração livre soberano, tal. Eu quero mostrar aqui para vocês, tá? É que os fundos de renda fixa registraram a maior captação de 42,9, tá? Bilhões, certo? Nesse momento, tá? E o que é que eu queria também mostrar para vocês, certo? Na classe de ações, o tipo livre de ações apresentou uma perda líquida de 1,8 bilhão no mês e acumula um resgate líquido de 24,8 bilhões no ano. O tipo de ações no exterior, mais representativa, registrou uma captação negativa de 407 milhões no ano. Qual é o ponto-chave aqui? Os investidores estão migrando muito para a renda fixa e saindo da renda variável. Isso no ano, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Isso no ano que a Bolsa Brasileira, trazer aqui um year to date, né? No ano que a Bolsa Brasileira está subindo 27%, o investidor brasileiro tem tirado o seu patrimônio da renda variável, das ações. Cara, notem que isso é uma coisa que não faz sentido, né? Se o cara falasse assim, não, a bolsa vai subir 27%, você vai fazer o que com o seu dinheiro? Você vai deixar. Só que o investidor, ele, pessoa física, ele não entende ou não sabe como o mercado funciona. E aí ele começa a operar nos momentos errados. Como eu disse, onde é para entrar ele sai e onde é para sair o cara entra. E é exatamente isso que acontece. Eu quero trazer aqui o gráfico, né? BR Interest Rate, que é aquele gráfico de taxa de juros que a gente estava vendo. E também quero trazer uma comparação. Eu não gosto muito de Ibovespa, mas eu vou trazer de qualquer forma para que vocês possam entender. Só mudar aqui a cor desse gráfico para ficar mais visual para vocês. Olha só, eu vou trazer aqui esse patamar para que vocês possam entender. Notem, tá? Notem que no momento que a taxa de juros está mais alta possível, vou pegar aqui 2016 como referência. Nesse momento que a taxa de juros está mais alta possível, enfim, eu não me lembro quanto é que estava pagando aqui nesse patamar, mas 2016 estava no patamar elevado. E aí, ó, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso aqui, para ficar bem mais visual, tá? No eixo da esquerda, certo? No eixo da esquerda aqui, a gente tem basicamente os pontos do Ibovespa. No eixo da direita, a gente tem a taxa de juros no Brasil. O que eu quero notar para vocês é que em 2016 a taxa de juros estava em 14,25%. É um patamar bem elevado. A bolsa, ela bateu ali os seus 38 mil pontos em 2016. Ainda nesse momento que a taxa de juros estava alta, simplesmente o Ibovespa fez o quê? Foi de 38 para atingir os seus 116 mil pontos. A gente está falando de uma alta de uns 800% aproximadamente. Notem que, fazendo uma conta aqui, a gente está falando de 115 dividido por 38. A gente está falando de uma alta de 200% aproximadamente. Foi quanto a bolsa subiu nesse período de 2016 para 2020. E depois da pandemia ainda subiu um pouquinho mais, bateu 129 mil pontos. E no momento que a taxa de juros caiu, chegou nos patamares de 2%, 3%, é quando muitos investidores fazem exatamente o quê? Eles decidem nesse momento migrar da renda fixa. Eles querem sair da renda fixa para ir para a renda variável. Só que, cara, imagina que você está saindo da renda fixa depois que a Selic estagnou aqui, que ela saiu de 14 para 6. Então a Selic saiu de 14 para 6, estagnou, e você aí decide agora ir para a bolsa. A bolsa, cara, já subiu de 38, cara, para 88 mil pontos, já dobrou. E você não pegou essa perna de alta. Enquanto, né, quem realmente entrou no momento certo fez muito mais dinheiro. Outro momento aqui, tá? Vamos trazer mais um momento. O momento que a Selic estava aqui em 15%. Tá? Ontem que a Selic estava ali em 13,75, a bolsa bateu ali o seu ponto de 100 mil pontos, né? O patamar de 100 mil pontos. E quando a Selic começou a cair, que ela chegou ali em 10%, a bolsa já estava batendo 135 mil pontos, batendo máximo histórico. E agora que a Selic está num patamar parado, estagnado de 15%, né? É bem provável que a história vá se repetir novamente. Cara, note como é muito parecido isso aqui, tá? Esse gráfico está bem mais visual para você. Note que ela começa a bater as suas máximas históricas num patamar que a Selic ali está começando a estar próxima de cair. Então, se você é o investidor que está migrando, tirando todo o seu patrimônio de bolsa
para ir para renda fixa, cara, você está fazendo isso no momento mais errado possível. Não é quando a renda fixa sobe que você vai para renda fixa. Não é quando ela está no patamar de 15% que você vai para renda fixa. É o oposto. Quando a renda fixa está em 15%, você já deveria estar posicionado em bolsa. Porque o movimento é que a renda fixa, né, que a Selic caia, é que a bolsa dispare cada vez mais. E tem um gráfico muito legal do porquê é muito importante você saber disso. Tem um estudo que ele mostra se você tivesse perdido os 10 melhores dias, tá, da bolsa americana. A gente não tem esse estudo para a bolsa brasileira. Esse estudo aqui é muito legal porque ele vai mostrar para a gente como é que a gente tenta prever o mercado. Note que esse aqui é um estudo com a bolsa americana, mas ele se aplica também à bolsa brasileira. Se a gente tivesse investido 10 mil dólares no S&P 500 de 2003 para 2022, teria acumulado 64 mil dólares. Se a gente perdeu, tá, os 10 melhores dias, esse segundo gráfico da bolsa, ou seja, os 10 melhores dias de alta em um período de 19 anos, ou seja, em 19 anos você perdeu os 10 melhores dias, você teria ali 29.700 dólares. É menos da metade do que você tivesse ficado o período todo. 7 dos 10 melhores dias aconteceram no mercado de baixo. Se você perdeu 20 melhores dias, caiu para 17 mil dólares. Se você perdeu os 30 melhores dias, caiu para 11 mil dólares. Se você perdeu os 40 melhores dias, aí você tem menos patrimônio do que você colocou. Então note que você tentar prever o que vai acontecer com a bolsa não vai dar certo. E note que se você fala, não, eu não quero prever, eu vou ficar na renda fixa enquanto está pagando bem e quando ela começar a cair, eu vou para a renda variável. Note que se você perder os melhores dias da renda variável nesse período, seu resultado cai muito. Então, o que eu digo para você é fazer esse anticíclico, é fazer o oposto do que parece que você tem que fazer. Então, se a taxa de juros está alta, você não vai para a taxa de juros, você vai correr para a bolsa, você vai correr para a renda variável. E na taxa de juros baixa que você diz, não, agora eu vou entrar na bolsa, aí você deve vender bolsa. Aí você vende, é um movimento oposto. Isso aqui vai te fazer ganhar bastante dinheiro, porque é totalmente contracíclico. E o que acontece é que muitos fundos eles estão tendo captação negativa, como eu já havia mostrado, porque eles são obrigados a vender porque o investidor pede o resgate para migrar para a renda fixa. O dinheiro está saindo da renda variável e migrando para a renda fixa. E o investidor está fazendo esse movimento. E você está vendo que é um movimento que historicamente não faz sentido. Mas o investidor continua fazendo isso. E não é uma coisa que dá certo. Então, o que eu digo para vocês, tomem cuidado com seus investimentos, façam da forma correta. Se você não sabe o momento de ciclos, como identificar onde deve investir, o que não deve fazer, o que deve fazer, o nosso treinamento aqui embaixo, o IZT, treinamento completo, você aprende a investir tanto no Brasil quanto no exterior, identificando o melhor momento para você estar alocando em até cada classe de ativo, sabendo o que você está fazendo para multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja lá fora. Tá aqui na descrição, clica no link, se inscreve para você entrar no nosso treinamento, você aprende diretamente comigo. Quinzenalmente a gente tem aulas ao vivo também, além das aulas gravadas. E para que você possa, de fato, aumentar o seu patrimônio e viver de rir. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante para continuar produzindo mais conteúdo como esse. É só o começo. Até o próximo vídeo.